O Impenitente, de Aloísio Azevedo, voz Iba Mendes. Conto-vos o caso como mo contaram. Frei Álvaro era um bom homem e um bom frade, capaz de todas as virtudes e de todos os atos de devoção. Não tinha, todavia, a heróica ciência de domar os impulsos do seu voluptuoso temperamento de mestiço, e a despeito dos constantes protestos que fazia para não pecar, pecava sempre. Como extremo recurso, condenara-se nos últimos tempos a não arredar pé do convento. À noite fechava-se na cela, procurando penitenciar-se dos passados desvarios, mas só reprimia um irresistível desejo de recomeçá-los. Era já o maior dos sacrifícios que ele podia impor à sua carne rebelde. Chorava ardendo de remorsos por não poder levar de vencida os inimigos da sua alma envergonhada. Chorava por não ter forças para fazer calar os endemoniados hóspedes do seu corpo, que dia e noite lhe amotinavam o sangue. Quanto mais violentamente procurava combatê-los, tanto mais viva lhe acometia o espírito a incendiar a memória dos seus amores pecaminosos. E num palpitante cordão de mulheres, que em vertigem lhe perpassavam cantando diante dos desejos torturados, era Leonília, com seus formosos cabelos pretos, a de imagem mais nítida, mais persistente e mais perturbadora. Em que dia a vira pela primeira vez e como se fizera amar por ela, não o sei, que esses monásticos amores só chegam a ser percebidos pelos leigos como eu, quando o fogo já minou de todo e abriu em labareda a lançar fumo até cá fora. A primeira faísca e as primeiras brasas, nunca ninguém que eu saiba os pressentiu, nem deles suspeitou. Certo é que, durante belos anos, Frei Álvaro, meia-noite dada, fugia aos muros do seu convento e, escolhendo escuras ruas e cosendo-se à própria sombra, ia pedir à alcova de Leonília o que lhe não podia dar a solidão da cela. Pertencia só ao frade a bela moça? Não o creio. E ele? Seria só dela? Também não, pois reza a lenda, donde me vem o caso, que em vários outros pontos da cidade, Frei Álvaro era igualmente visto fora de horas, embuçado e suspeito, correndo sem dúvida em busca de profanas consolações daquele mesmo gênero. Mas no martírio da reclusão a que por último se votara, era seguro a lembrança de Leonília o seu maior tormento. E assim aconteceu que, certa noite, à força de pensar nela, foi tal o seu desassossego de corpo e alma, que o frade não pôde rezar, não pôde dormir, nem pôde ler, nem pôde fazer nada. Com os olhos fechados ou abertos, tinha-a defronte deles, linda de amor, a enlouquecê-lo de saudade e de desejo. Então, desistindo da cama e dos livros, pôs-se à janela, muito triste, e ficou longo tempo a consultar a noite silenciosa. Lá fora a lua, ainda mais triste, iluminava a cidade adormecida, e no alto as estrelas parecia que pestanejavam de tédio. Nada lhe mandava um ar de consolação para aquela infindável tortura de desejar o proibido. De repente, porém, estremeceu, sem poder acreditar no que viam seus olhos. Seria verdade ou seria ilusão dos seus atormentados desejos? Lá embaixo, no pátio, dentro dos muros do convento, um vulto de mulher passeava sobre o lajedo. Não podia haver dúvida. Era uma mulher toda de branco, com a cabeça nua e os longos cabelos negros derramados. Céus, e era Leonília. Sim, sim, era ela. Não podiam ser de outra mulher aqueles cabelos tão formosos e aquele airoso menear de corpo. Sim, era ela, mas como entrar ali, como se animara tanto? E o frade, sem mais ter mão em si, correu a tomar o chapéu e a capa e lançou-se como um doido para fora da cela. Atravessou fremente os longos corredores,
desgalgou a escadaria de pedra e ganhou o pátio. Mas o vulto já lá não estava. O monge procurou, aflito, por todos os cantos, não o encontrou. Correu ao parapeito que dava do alto para a rua, sobre o qual se debruçou ansioso, e com assombro descobriu de novo o misterioso vulto, agora lá fora, a passear embaixo, à luz do lampião de gás. Já impressionado de todo, Frei Álvaro desceu em um relance as escadas do átrio, escalou as grades do mosteiro e saltou a rua. O vulto já não se achava no mesmo ponto, tinha se afastado para mais longe. Frei Álvaro atirou-se para lá, em disparada, mas o vulto deitou a correr, fugindo na frente dele. Leonília! Leonília! Espera! Não me fujas! O vulto corria sempre, sem responder. Olha que sou eu! Atende! Leonília parou um instante, voltou o rosto para trás, sorriu e fugiu de novo quando o monge se aproximava. Afinal já não corria, deslizava, como se fora levada pelas frescas virações da noite velha, que lhe desfraldavam as saias e os cabelos flutuantes. E o monge a prossegui-la, ardendo por alcançá-la. Atende, atende, flor de minha alma, suplicava ele, já com a voz quebrada pelo cansaço. Atende, pelo amor de Deus, que deste modo me matas, criminosa. Ela, ao escutar-lhe as sentidas vozes, parecia atender, suspendendo o voo, não por comovida, mas por feminil negaça, a rir provocadora, braços no ar e o calcanhar suspenso, pronta, mal o frade se chegasse, a desferir nova carreira. E assim venceram ambos ruas e becos, quebrando esquinas, cortando largos e praças. O frade tinha já perdido a noção do tempo e do lugar, e estava prestes a cair exausto, quando, vendo a moça tomar certa ladeira, muito conhecida deles dois, criou novo ânimo e prosseguiu na empresa, sem afrouxar o passo. Vai recolher-se a casa, concluiu de si para si. Não me quis falar na rua, ainda bem. Leonília, com efeito, ao chegar à porta da casa, onde outrora o religioso fruía as consolações que o seu mosteiro lhe negava, enfiou por ela e sumiu-se sem ruído. O frade acompanhou-a de carreira, mas já não a viu no corredor e foi galgando a escada. Encontrou em cima a porta aberta, mas a sala tenebrosa e solitária. Peneirou nela, tateando, e seguiu adiante sem topar em um móvel pelo caminho. Leonília! Chamou ele. Ninguém lhe respondeu. O quarto imediato estava também franqueado, também deserto e vazio, mas não tão escuro, graças à luz que vinha da sala do fundo. O religioso não hesitou em precipitar-se para esta, mas ao chegar à entrada, estacou, soltando um grito de terror. Gelara-lhe o sangue o que lhe ofereceu aos olhos, eriçaram-se-lhe os cabelos, invencível tremor apoderou-se do seu corpo inteiro. A sala de jantar, onde tantas vezes feliz ceara a sós com Leonília, estava transformada em câmara mortuária, toda funebremente paramentada de cortinas de veludo negro, que pendiam do teto consteladas de lantejoulas e guarnecidas de caveiras de prata. Só faltava o altar. No centro, sobre uma grande essa, também negra e enfeitada de galões dourados, havia um caixão de defunto. Dentro do caixão, um cadáver todo de branco, cabelos soltos. Em volta, círios ardiam, altos em solenes tocheiros, cuspindo a cera quente e o fumo cor de crepe. O monge, lívido e trêmulo, aproximara-se do cadafalso, olhou para dentro do caixão e recuou aterrado. Reconhecer o cadáver. Era da própria mulher que pouco antes o fora buscar ao convento e o viera arrastando até ali pelas ruas da cidade. Sem ânimo de formular um pensamento, o frade deixou-se cair de joelhos sobre o negro tapete do chão e, arrancando do seio o seu crucifixo, abraçou-se com este e começou a rezar fervorosamente. Rezou muito, de cabeça baixa,
o rosto afogado em lágrimas. Depois ergueu-se, foi ter a essa, pôs-se na ponta dos pés para poder alcançar com os lábios o rosto do cadáver e pousou nas faces enregeladas um extremo beijo de amor. Em seguida olhou em derredor de si, desconfiado e tímido, e como não houvesse na sala uma só imagem sagrada em companhia da morta, desprendeu do pescoço o crucifixo e foi piedosamente dependurá-lo na parede, à cabeceira dela. Mas nesse mesmo instante, as tochas apagaram-se de súbito e fez-se completa escuridão em torno do impenitente. Foi às apalpadelas que ele conseguiu chegar até a porta de saída e ganhar a rua. Lá fora a noite se tinha também feito negra e os ventos se tinham desencadeado em fúria, ameaçando tempestade. O monge deitou a fugir para o mosteiro, sem ânimo de voltar o rosto para trás, como temeroso de que Leonília, por sua vez, o perseguisse agora até ao domicílio. Quando alcançou a ela, tiritava de febre. Acharam-no pela manhã sem sentidos, defronte do seu oratório, joelhos em terra, braços pendidos, cabeça de porco sobre um degrau do altar. Só muitos dias depois, um dia de sol, conseguiu sair à rua, ainda pálido e desfeito. Seu primeiro cuidado foi correr aonde morara Leonília e rondar a casa em que a vira morta. Encontrou-a fechada e com letreiro anunciando o aluguel. Está vazia depois que nela morreu o último inquilino, explicou um vizinho. Há muitos dias, quis saber o frade, e estremeceu quando ouviu dizer que havia uns 8 ou 10. E o morador quem era? Perguntou ainda. Era uma mulher, chamava-se Leonília, morreu de repente. Ah, se quer alugar a casa, encontra a chave ali na esquina. Frei Álvaro agradeceu, despediu-se do informante, foi buscar a chave, abriu a porta, entrou e percorreu toda a casa. Só ele, além de Deus, soube a impressão que sentiu ao contemplar aquelas salas e aqueles quartos. Estranho caso, disse consigo, sem ânimo de olhar de rosto para o temeroso abismo da sua dúvida. Fui vítima de uma alucinação que coincidiu com a morte desta querida cúmplice dos meus pecados de amor. E enxugando os olhos, ia retirar-se conformado com a dupla dor da saudade e do remorso, quando ao passar rente de certa parede, estremeceu de novo. Tinha dado com os olhos no seu crucifixo, do qual já se nem lembrava. Permanecia pendurado no mesmo ponto em que o monge o deixara na terrível noite. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com